Professor, no verbete do DSC, Impremissum, Biografologia, página 21, o senhor fala da leitura aprofundada das biografias com o fim da identificação das mega-lacunas estigmatizantes. De que maneira podemos escolher quais biografias ler com todo cuidado em meio a tantas existentes nas livrarias? De que forma o senhor faz para escolher quais biografias vai ler? Não, eu vejo aquela pessoa que esteja dentro da mesma linha de pesquisa minha. Aí, então, eu vou ler o que é que interessa. Eu, por exemplo, eu estudei 176 biografias selecionadas, mas dessas 176, teve umas 8 que eu esgotei o repertório. Eu li tudo que tinha na minha mão. Outra coisa, eu fui descobrir até as livrarias especializadas em biografia na ocasião. Isso desde a década de 60. Eu fiz isso há algumas décadas. Agora, então, o problema da gente é você ver o que você estuda, o que você faz. Você, por exemplo, você é da área da medicina. Então, o que é dentro da medicina que te atrai? Vai estudar o povo que fez aquilo. Foi isso que eu fiz. Eu fui estudar muita gente que mexia ou que chegava perto dos processos de efeitos e fenômenos parapsíquicos. Com isso, então, é que eu fui selecionando meu povo. Agora, eu vi ao todo 176 biografias. Eu chegava a comprar, assim, numa livraria, num dia só, 30 livros de 30 biografias diferentes. Agora, tem gente que eu esgotei todas as... por exemplo, Einstein, eu li tudo. Blavatsky, eu li tudo. Allan Kardec, eu li tudo que me veio às mãos. Tem um monte deles, são 8 ao todo. Entende? Homens e mulheres. Professor, quais as 8 biografias que o senhor esgotou? Poderia nos dizer? Olha, o processo meu era mais os problemas de efeito físico. Agora, teve uns 4 que eu andei estudando muito, bastante. Foi o Einstein, Francisco de Assis, J. Cristo, Blavatsky, Allan Kardec. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu descobri na ocasião, que me chamou muita atenção. Quando eu estava estudando isso, principalmente a partir da década de 60, 70, eu descobri que existiam, pelo menos naquela ocasião, mais biografia do Chico de Assis do que do J. Cristo. Isso aí é um absurdo. Que o povo começou a adorar o cara, porque o Francisco de Assis era o mais demagogo da igreja de todos os tempos. Então, ele queria ser superior ao Jesus Cristo. Então, ele é que falava, minha irmã pedra, me perdoa, mas eu sou obrigado a pisar em você. Quer dizer, uma frescurite total que o homem usava dentro desse processo. E ele era uma pessoa, pela biografia que a gente viu, eu vi todas que havia na ocasião, sobre o assunto. Ele era uma pessoa de uma determinação violenta. Ele teve um processo nos olhos que ele não mostrava que sentia dor. Ele superava o processo. Ele devia ter, devido à determinação, uma auto-hipnose e o domínio das energias muito forte sobre esse assunto. Por isso que aquele processo, por exemplo, dele atrair passarinho, aquela coisa, eu admito tudo isso, tudo é verdade. Porque com a energia você faz isso. Sabe como é que é? Agora, eu só não vi, tem coisa que ele não viu em matéria de... que ele podia usar mais a demagogia, não usou. Por exemplo, uma delas é a hora que você vai passar e que as folhas se separam para deixar você passar. Isso ele não falou, não. Isso aí acontece. Do jeito que tem o processo da água lá, que eles falaram que aconteceu no oceano, existe o processo. Esse problema de passar no mato, isso aconteceu comigo, tinha várias pessoas comigo. Falei assim, nós temos que ir por aqui. A hora que eu falei assim, as folhas abriram assim, como se o vento viesse, e abriu o negócio, abriu o caminho, todo mundo passou. O povo viu. Outra coisa, eu era rapazinho. Então, o problema é porque aquela turma tinha muita energia, juntou a energia de todo mundo ali, eles abriram o negócio para mostrar qual era o caminho. Isso no meio do mato, que a turma estava perdida. Energotactismo, né, vai? Agora, o processo, então, ele trabalhou muito com a natureza, mas ele não viu esse alcance. Agora, além desses 5 que eu estou falando, tinha mais uns 3 que eram projetores, etc. E esse eu estudei até mais. Entre eles, o Swedenborg eu estudei tudo. Mas tinha uns que eram projetores e que, a hora que eu comecei a estudar demais a biografia deles, eu encontrei coisas fora do corpo. Então, aí eu comecei a estudar maior número deles. Eu encontrei com vários. Francês, um cara de Portugal, um outro lá da Europa, vários lugares aqui do Brasil.
Encontrei com as Concierges, depois que a tinha dessomado. Isso também me ajudou. Você fez evocação deles, os autores. Agora, desses aqui, ó, eu fui por causa do processo de parapsiquismo e problema místico de iniciação. Então, por exemplo, Francisco de Assis, J. Cristo, Blavatsky, Allan Kardec, Swedenborg. Agora, 8 é que eu consegui arranjar os livros de todos eles para estudar. Entendeu? Agora, o total era 167 pessoas, nunca esqueci isso. E qual que era o seu maior interesse no Einstein? No Einstein, era ver porque eu achava que ele tinha boas ideias, mas ele não entendia nada de energia. E eu só confirmei. Eu vi todas as biografias que havia dele. Mostra que ele era o cara mais burro em matéria de energia que eu vi de todos esses dos 167. No entanto, era uma inteligência brilhante. Mas, enfim, como casca grossa, ele é o maior de todos. Você está entendendo? É o rei do casca-grossismo. Outra coisa, ele mesmo reconhecia isso, porque eles convidaram Einstein para ser o presidente de Israel, o segundo presidente, e ele recusou. E ele falou assim, não, eu não sou bom de contato com os outros. Ele mesmo falou isso claramente. Agora, ele tinha umas bobagens. Por exemplo, tem um negócio que eles vivem repetindo dele, que ele acha que a imaginação é superior a tudo que existe. É besteira. Não é por aí. É a racionalidade. A imaginação tem que ser domesticada. Claro, claro. Quer dizer, totalmente errado. Tem uma opção de besteira dele. Se a gente for examinar, eu não tive nada porque eu não conhecia o cara de perto. O Ponte Miranda conheceu e discutiu com ele. Você está entendendo? Agora, o homem era bom, uma opção de coisa, mas totalmente nulo em matéria de energia consciencial. Ele era boboca de tudo. Agora, você veja, Jesus Cristo era justamente o contrário dele, o J. Cristo. Dominava as energias todas e não sabia nada daquilo, e era boboca, um meninão. Então, você vê, os dois, antípodas. De todo mundo que eu estudei, eu cheguei à conclusão que os dois eram o máximo. O máximo em energia e o máximo em inteligência. Assim, inteligência que eu estou falando, capacidade da chamada inteligência interna. Espacial, né? A interna. A interna dele era muito boa, a do Einstein. Entende? Agora, Jesus Cristo, não, ele era bom na energia, mas ele não entendia bem aquilo. E outra coisa, devido à emoção, a emoção dominava ele. O Einstein não tinha tanto processo de emoção. Então, ele era muito positivo nisso. Agora, o problema era casar os dois. Se arranjar uma personalidade, 50% de um, 50% do outro, você vai encontrar, ele vai transformar em evoluciólogo em pouco tempo. Mas o que precisa é isso. Entendeu? Agora, por exemplo, tinha gente fora de série. Desse povo todo, um dos maiores em matéria de parapsiquismo, sem dúvida alguma, é o Swedenborg. Swedenborg é de tirar o chapéu, mas ele, coitado, caiu na síndrome devido ao processo da família, aquele negócio todo. Porque ele teve uma vida muito dura, muito austera, né? Muito séria. A hora que deixou a ciência, que devia de continuar com aquela ponderação equilibrada de racionalidade, jogou tudo no buraco. Isso aqui foi uma pena no caso dele. Agora, são personalidades de alto nível de quociente intelectual, né? Sob todos os aspectos. Porque o problema, a pessoa que está perguntando aí, ela devia de procurar, todo mundo tem um quociente intelectual mais avançado dentro daquela linha de conhecimento que interessa a ele que está pesquisando. Olha todas as biografias dessas pessoas que, às vezes, tem alguma coisa na vida que pode ajudar a pessoa. Um macete, uma técnica, um método, um meio que foi, um viés, uma vertente que ele ainda não pensou dentro da mesma área. Isso é que é importante, foi o que eu tentei fazer. Agora, ó, você lê aí 50 biografias, às vezes tem uma que vai chamar a atenção. Você lê 50 dicionários, às vezes tem um que vai chamar a atenção. Tudo é assim. Eu ponho tudo na base de 50. 50 por 1. Por exemplo, você vai escrever um artigo de 3 páginas. Então, escreva 50 vezes mais isso, são 150 páginas. Aí você publica 3. Tudo eu jogo na base de 50. Os 50 ajuda demais. Matéria de pesquisa, para ver tudo isso aí. Porque tudo nosso, a tendência tem muito desperdício. Menor esforço. Muito desperdício. Muita coisa vai para sabe, o chabuco, mas tem um monte de nome para isso. Tem um monte de nome. Tem vários nomes.
entendeu? Para o buraco. Aí você quantifica a lei do maior esforço, né, com esse número. Agora, é bom a pessoa já pensar nisso. Vai trabalhar mais. Então, ela já coloca na cabeça que ela precisa de ter uma visão maior. Isso dá a cosvisão. Agora aqui, o senhor poderia também comentar o item adendo da série Exologia? Aqui eu digo o seguinte: todos os problemas e conflitos passam. Se não passam nessa vida, passa dessa vida humana para outra, dentro da série Exologia pessoal. O caminho da recomposição grupo kármica passa inevitavelmente pelo remorso, o arrependimento, o perdão e a interassistencialidade. A reação mais inteligente evolutivamente é compreender, amar e ajudar as consciências muito além do mérito que reconhecemos nelas. A educação da criança é a ação prolongada do despertamento da consciência em novo corpo humano, que é a autolucidologia. Bondade é a glória suprema. O que é que você quer que explique mais disso aí? O processo todo é esse. Nada permanece eternamente, a não ser você. O resto tudo muda. E você mesmo vive mudando. Você persiste, pré-existe, vai existir ainda mais, pró-existe. Mas o que é que se passa? Você vive mudando também. Você está se aperfeiçoando cada dia. Agora aqui, no verbete do DAC, o senhor poderia aprofundar introdutório, autoexposiciologia? A conduta do autoabsolutismo cosmoético é mais comum com a consim a partir da terceira idade biológica, quando já superou tentações, fraquezas, erros e transviamentos comuns à natureza humana frágil. O que eu quero dizer aqui é justamente isso mesmo. Que o problema todo da pessoa é o seguinte: a mocidade, a infância, a adolescência, a própria meia-idade, para muita gente aí, ainda não é o ideal. O ideal é quando a pessoa chega na terceira idade. A terceira idade, estou falando, essa cronologia clássica de 70 anos de idade, que a pessoa alcança, por exemplo, os 65, ela está na terceira idade. E a quarta idade, ela entra aos 80 anos. Mas hoje as pessoas já estão vivendo 100 anos. Tudo isso vai ter que ser reformulado oportunamente. Mas agora, o problema todo é da maturidade consciencial. A maturidade faz com que a pessoa, além de ter experiência, a vivência e autoconfiança, autodeterminação, autossuficiência, ela tem uma coisa muito séria. Ela confia na vida que ela tem e nas decisões que ela tem. A determinação, a vontade, a deliberação dela é mais confiável. Por quê? Ela já experimentou aquilo mais de uma vez. Ela já teve muitos procedentes e exemplos anteriores para chegar lá. De modo que o processo de vivência maior acabou. A coisa mais séria que tem, está por cima de tudo. O problema é viver mais. Então, por exemplo, o ideal, em toda grande proex, a pessoa tem que ter vivido mais tempo. Uma grande proex, se foi pouco, não é grande coisa. Por exemplo, a maior comparação, olha o que eles fizeram. Os J. Cristas queriam colocá-lo como sendo o mártir e o maior ídolo de todos os tempos na Terra, para ser o chefão. O que se passa? Para isso eles tiveram que matar a memória, o memoricídio do Apolônio de Tiana. Por quê? O Apolônio de Tiana era muito superior a ele e viveu mais tempo. Agora, o processo de viver mais tempo, como é que fica? Ele viveu muito pouco, ele era um meninão, ele era um médium em desenvolvimento, ainda não tinha dominado nada. O cara toda hora ficava desassossegado, se alterava, tinha que ir fazer um retiro na montanha, em algum lugar, em qualquer lugar. Todos os evangelhos sinóticos falam nisso. Ele ficava desassossegado, é o termo melhor traduzido que está lá, desde o aramaico, que eles falam dele. E outra coisa, ele era um cara piradinho ainda, coitado, é bem médio do movimento espírita, da Umbanda, daquele jeito. Pelo seguinte, você pega, por exemplo, e vai ver que ele fez um chicote ele mesmo, depois foi dar nas costas dos caras na porta de um templo. Quer dizer, um fanatismo bobo, de criança, entende? Então, quem já estudou muito, até o Espiritismo, que já viu o desenvolvimento de médio, do livro dos médios de Allan Kardec, vê tudo que J. Cristo é aquilo. Ele era um meninão, morreu com 30 e poucos anos, quer dizer, não deu para ver nada. Ele era um Balzaco. J. Cristo era um Balzaco em desenvolvimento, não chegou à maturidade de nada. Agora, o que se passa?
foi no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, os necessitados certo, as coisas dele pegaram bem. Então eles fizeram o problema a partir disso. Aí é que é a diferença da história. E a Igreja Católica teve que fazer a morte da memória do Apolônio de Tiana para exaltar o outro cara que era mais jovem, que é uma coisa totalmente errada.